Vamos prosseando enquanto eu me maquio. Na verdade, tem que fazer minha skincare, que eu ainda não fiz. E vocês viram meu cenário novo aqui? Aos pouquinhos eu vou mudando cada coisa e melhorando. Mas a ideia da conversa hoje, enquanto eu me maquio, é para a gente conversar em relação à questão capilar como um todo. Eu estava dando uma rodada nos vídeos no YouTube e eu entrei nos comentários. E a maioria dos comentários que eu vi meio que era unânime em relação à questão da frustração do cliente. Aí nós temos, no caso do paciente, né? Aí nós temos 2 pontos muito importantes para analisar. Não é culpar um nem culpar o outro, mas analisar, tá? Eh uma coisa que eu sempre converso com os meus pacientes e desde o começo eu sempre busquei ter esse posicionamento, é instruir eles para que eles entendam do processo. Então, quando você entende do processo, você consegue ter uma visão melhor do todo. Não é obrigação do paciente saber, mas é interessante que ele saiba, porque dessa maneira muitas vezes ele consegue lidar melhor com a frustração, lidar melhor com o processo da expectativa, porque tratamento capilar é tempo. O processo que chegou onde chegou, ele chegou com um tempo, não foi assim: "Ah, eu acordei da noite para o dia e estava desse jeito". E quando o paciente muitas vezes se dá conta, o quadro já está bem avançado, porque para ele quando ele fica visível, quando o quadro em si está visível, significa que isso já está, ó, há muito tempo acontecendo. E da mesma forma que levou tempo para esse quadro chegar nesse ponto, não vai ser da noite para o dia que ele vai ser revertido, dependendo do que for. O que acontece? Muitas vezes o paciente, ele vem sem esse processo do conhecimento em si, que crescimento capilar leva de 3 a 4 meses. Dado esse fato que todo mundo aqui já está enjoado de ouvir, não vai ser em 30 dias. Às vezes o paciente começa a usar por conta própria. Ah, 30 dias, não vi melhora, para. Ah, usei só 3 meses, melhorou, mas depois eu parei. Então, se você já tem esse problema, eu sempre costumo explicar que a questão capilar, a partir do momento que você começa a desenvolver esse problema, tu vai ter que cuidar pro resto da vida. Nossa, mas não tem que fazer, tu quer ter cabelo? Tu vai ter que cuidar pro resto da vida. Então, assim, começou a apresentar alguns problemas, algumas alterações. Ai, tem que trazer o espelho aqui, que sem o óculos eu não enxergo direito. Eu enxergo bem de perto, não enxergo bem de longe. Aí, voltando ao assunto, aí isso eu explico sempre para o paciente. Então, você entende que leva de 3 a 4 meses para formar um novo fio, não vai ser um suplemento, não vai ser um medicamento, não vai ser um procedimento que vai reverter em 30 dias. Leva tempo. E é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem, ter como um padrão. Às vezes por erro do profissional, nesse quesito, e muitas vezes também pelo próprio paciente ser extremamente ansioso e querer ver uma melhora em 30 dias de um descuido de anos, tá. Então, assim, outro ponto, existem diversos tipos de queda. Então, alopécia, existem os eflúvios, seja eflúvio telógeno, eflúvio crônico. Aí, dado isso, nós temos que entender fatores estressores, o que está ocasionando esse processo. Ah, é um fator cotidiano? Ok, então o paciente tem que entender que isso vai sempre acontecer, porque aquele fator está ali, entende? E ou não, é dado um acontecimento. Então, a gente vai dar as orientações para o paciente conforme o quadro de saúde, os hábitos e o que está ocasionando. E eu vejo que às vezes as pessoas elas estão numa frustração, num desespero, na busca de achar uma solução milagrosa, de achar um profissional milagroso, que elas não entendem que é um processo, e às vezes até mesmo o profissional promete mundos e fundos. Porque em vários comentários que eu vi: "Ai, preciso inventar um tratamento, um produto que seja 100% eficaz". Não tem como ter 100% de eficácia. Tem os teus fatores emocionais, saúde,
questão genético, são diversos fatores, então não tem nada que consiga reverter 100%. Ou às vezes eu vejo uns anúncios: "A cura da calvície". Gente, antes não era a pandemia, o Covid, o estresse, agora caretas emagrecedoras, vocês entendem que cada vez sempre tem algum outro fator estressor que implica diretamente no cabelos. Então não vai ter como dizer que um procedimento, uma sessão, um tratamento, um medicamento vai ser a solução mágica, é um conjunto. Eu tenho pacientes que fazem com, aplicação de mesoterapia com laser, uso tônico. Tem pacientes que fazem uso de laser, mesoterapia, tônico e mais questão de medicamentos. Tu entende? Então, assim, é casos e casos, como eu tenho pacientes que só fazem uso de tônico. Então, assim, não tem como dizer que: "Ah, esse é o melhor tratamento, então deu certo para fulano, vai dar certo para mim, vai dar certo para todo mundo". Não tem como dizer: "Ah, isso é a solução dessa maneira". É por casos e casos. Não tem nem como garantir que, por exemplo, a pessoa está com um eflúvio telógeno, que ela vai ter uma resolução tão rápida, que geralmente os eflúvios têm de ser mais rápido do que eita, tem de ser mais rápido do que qualquer outro quadro. Mas isso não é uma garantia para todos. Então isso não significa que: "Ah, não, então em 90 dias a gente já vai ter uma melhora". Pode ser que tenha, como pode ser que não tenha. Eu nunca prometo para os meus pacientes, eu sempre peço um prazo de no mínimo 6 meses, que dá 2 ciclos de crescimento, e daí eu consigo avaliar como é que é o quadro, daí nisso também vem a disciplina. O paciente está fazendo a parte dele? Está usando os produtos certinho, todo dia, como tem que usar? Ah, o paciente está tentando entender o contexto da sua vida. Ah, meu trabalho é muito estressante. Ok, então você entende que tu tem o fator estressor dia a dia. Então, o teu quadro pode melhorar, pode, mas você nunca vai se livrar dessa queda, por quê? Tem esse fator ali que está ocasionando o teu dia. Nossa, mas estresse sempre existiu. Sim, sempre existiu. Só que hoje a gente percebe que é um estresse totalmente diferente do que era na época dos nossos pais. Então, são todos esses fatores que a gente vai analisando. E se vocês estão na busca de um tratamento milagroso, um procedimento milagroso, vocês vão ser isca fácil das pessoas que querem enganar, das pessoas que querem vender golpe, porque esses são os únicos que prometem. Porque quem é profissional, que estuda, que entende, que é um processo, que é um tempo, que é uma questão individual, não vai prometer isso, porque não tem como entregar. A queda sempre vai acontecer, tanto que eu nunca falei que eu faço tratamento de queda, porque a queda é um processo natural, é um ciclo natural do pelo. Não tem como ele parar de cair. O que a gente faz, que é o que acontece, que as pessoas buscam, é uma redução nisso, porque a gente faz com que o cabelo volte a crescer, tem um ciclo de crescimento. Uma queda exagerada, muitas vezes, é o quê? O encurtamento do crescimento daquele fio. Então, ao invés dele crescer o tempo que ele precisava, ele está caindo antes do tempo. E se ele está caindo antes do tempo, é porque tem algo ocasionando essa queda. Aí nós temos que investigar. Ah, foi uma questão isolada, foi um pós-parto, foi, uma cirurgia que eu fiz, o uso de uma medicação, ok. Foi isolado, agora vai recuperar, você cuida, mantém o cuidado. Melhorou, tu não para, porque você já tem essa propensão. E o nosso corpo, ele é perfeito, maravilhoso. Qualquer alteração que você tenha, pele e cabelo não são relevantes. Então, é os primeiro que ele diz: "Ó, beijo, vai pra luz. Tu se vira que eu vou dar meus pulos com a galera aqui para manter esse jovem vivo". É assim que funciona. Felizmente e infelizmente, né, porque já imaginou ele dizendo: "Não, eu vou focar no cabelo", e você vira estampa de camisa, ele tá cabeludo, mas pra quê? Entendeu? Então, era muito disso que eu via nos comentários, essa busca, esse desespero. Às vezes nem sempre no primeiro profissional, vai muito da conduta, do jeito como cada profissional trabalha. Eu tenho uma maneira de trabalhar, não vou dizer que a minha maneira é a melhor de todos, os outros profissionais trabalham errado, não. Cada um trabalha de uma maneira. Por exemplo, eu não uso mais minoxidil há muitos anos, acho que desde 2021 que eu não uso mais minoxidil. Ele é um produto ruim? Minoxidil é um produto muito bom, porém, pelo que eu observei em casos clínicos meus, eu não acho que ele vale tanto a pena para
para a maioria dos casos que eu vinha tendo, que eram pacientes com alteração de couro cabeludo. O minoxidil é diluído em álcool. Álcool causa um ressecamento e uma irritação. Então, se você já tem predisposição, vai irritar mais ainda. E daí eu vou fazer o quê? Vou remover o minoxidil, vai acontecer o quê? Vai cair cabelo. Então, assim, eu acho que ele é um produto muito ingrato. Tu usa ele um tempo, depois que tu tira, ele diz: "Ah, então você não me quer mais, aqui para você". Então, existem outros ativos, outros fatores de crescimento, que a gente vê uma evolução tão boa, ou até, no meu ver, melhor, com menos risco. Então, se eu parar de usar um tônico, o cabelo não vai cair tudo daqui 3 meses. Só que, se tu para de usar com o tempo, aquele crescimento que tu tinha, tu não vai ter, e o teu quadro, como você já tem uma predisposição, vai voltar, tá? Então eu não uso minoxidil. E fora a quantidade de pacientes que eu tive em consultório que me relataram: "Olha, eu tenho alergia a minoxidil, eu não posso". Para você ter uma ideia, nesses pacientes que têm alergia a minoxidil, eu não uso ele nem na água estéril no injetável, por causa do risco que tem esse paciente ter irritação e alergia. Então, e os demais que nunca tiveram, eu uso ele no injetável, mas é uma concentração ali específica, diferente do uso tópico. Tá, né, nessa questão. Outro ponto, quando eu comecei ali, que eu estava fazendo as mesoterapia, as minhas sessões eram uma vez por semana. Hoje eu faço a cada 90 dias. Que eu tenho outra visão, tenho outro conhecimento. 2 que eu trabalho com outros laboratórios, não trabalho com nenhum dos laboratórios que eu trabalhava antigamente. Mas isso tudo foi com construção. Eita, foi tudo com construção, estudo, análise clínica, e ali avaliando, entendendo como cada caso a gente vai evoluindo. E conversando tudo com o meu cliente, explicando: "Olha, nós temos essa opção, isso pode te entregar isso, isso e isso, porém tem esse risco. Você está disposto a correr?" Porque não tem como dar garantia que a pessoa não vai ter um efeito colateral, vai ter algum risco, algum efeito, alguma questão, porque não existe procedimento 100% seguro. A única coisa que existe não existe nada seguro. Às vezes um shampoo pode te dar uma reação se você não usar correto, não existe nada na estética que você diga: "Não tem risco nenhum". Não vai ter risco nenhum se você não fizer nada. Daí tu perde a cabeça. Tá, então assim, não tem nada que diga: "Nossa, isso não tem risco, pode fazer de olhos fechados". Não tem. Tudo pode ter um risco, pode ter efeito colateral, pode ter alguma reação. Então é tudo explicando para o paciente, deixando ele claro e monitorando, né, porque você não vai fazer as coisas nele e adeus, né, a gente se vê daqui tempo. Tu vai monitorando. E eu explico, eu apresento para o meu paciente, digo: "Ó, isso e isso, a gente vai conduzir dessa maneira, e a gente vai conversando e vai avaliando. Se perceber que tá tendo alguma coisa, a gente suspende. Mas algumas coisas é testar e observar como o paciente vai responder". Graças a Deus, todos os meus pacientes não tivemos nada ao ponto de ter que suspender ou parar de utilizar alguma coisa, porque o paciente foi bem consciente, respeitou todo o processo, e eu sempre estive monitorando, realizando exames, toda essa questão, tá. Então, tratamento é isso, é acompanhar, é monitorar, é ver. Esse ano eu vou ter 3 ou 4 pacientes que a gente vai encerrar, e eles vão entrar num período de monitoramento mais longo, que são pacientes que estão há um bom tempo comigo, que eram casos bem complexos, que agora a gente está evoluindo. Tem paciente que está comigo há 3 anos, tem paciente que está comigo há 4 anos. Nossa, mas todo esse tempo, sim, todo esse tempo. Mas não significa que todo esse tempo a gente fez sessões contínuas. Às vezes a gente fazia 3 no ano, 2 no ano, 1 no ano, e a gente ia monitorando, ia acompanhando. Esse ano que do ano passado para cá, praticamente de junho, julho do ano passado para cá, que os pacientes estão sem nenhuma sessão em consultório. Eles apenas estão fazendo uso dos produtos e a gente está acompanhando. A cada 3 meses, 6 meses, a gente vai monitorando. Um já encerrou, outros vão encerrar agora no decorrer do tempo, e a gente vai dar um espaçamento de 6 a 9 meses, dependendo de cada caso. E vai observar como é que o quadro está respondendo, como é que está evoluindo. Depois de 6 meses, a gente vai refazer tricoscopia e vai avaliar: "Olha, teu caso está evoluindo bem, está respondendo bem". Vai mais um tempo. E é assim o tratamento capilar, não tem uma receita mágica, não tem uma técnica milagrosa que vai resolver para todos e agora tá feito e tá tudo ok, e agora eu posso replicar. Não, é muito individual, é muito
cada paciente vai depender de uma técnica, como tem outros que eu explico, digo: "Olha, a gente pode trabalhar dessa e dessa maneira. Dessa maneira pode ter isso, pode ter isso, pode ser isso. Dessa maneira vai ter esse investimento, esse investimento, esse investimento. Qual é o teu grau de quero resultados?" Eu dou essa opção, eu explico para o meu paciente. Da mesma forma, quando ele diz, às vezes, diz: "Ah, eu quero ter resultados rápido, mas eu não quero investir muito." Ai, minha amiga, até agora o único que eu sei que faz milagre é Jesus. Então, é isso que eu te digo. "Ah, mas se eu quiser usar em casa", não tem problema, tu pode ir testando. Eu pego direto, pacientes que vieram assim: "Ai, já testei de tudo, já usei", e às vezes o que a pessoa está usando não é um produto ruim, só que ela não sabe como utilizar, não entende o processo do tempo que tem que utilizar aquilo, como que tem que utilizar, se realmente é para aquele caso. Eu já tive pacientes que chegou aqui em consultório que estavam tomando remédio que nem era por causa dela. Falei: "Tá tomando uma coisa que nem é para o teu caso", mas era porque a pessoa estava tão desesperada para resolver o problema que ela tenta de tudo um pouco. E às vezes vocês que estão nesse desespero, que eu entendo, eu passei por problemas capilares, eu sei o que é. Então assim, ai, não, eu sei, eu tenho voz de fala, tá, então eu passei por problemas. Só que quando você tá nesse desespero, é muito mais fácil você cair na mão de alguém que quer te enganar, só quer tirar teu dinheiro. Que não tá nem aí se você vai ter resultado ou não. Eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos, são pacientes meus há muitos anos, que alguns até que começaram com o facial, daí foram para o capilar e segue. Como eu também tenho pacientes que eu talvez não atendi às expectativas deles. Não entreguei isso dado o conhecimento que eu tinha, o que eu tinha acesso, ou que eles tinham de expectativa, e talvez eu não soube me comunicar corretamente na época para explicar para eles o que era possível, o que não era possível. Então, sim, então diversos fatores. Então não é dizer: "Nossa, eu tenho a melhor técnica". Não, eu desenvolvi nesses meus anos o que eu acredito que seja o melhor que eu consigo entregar. Aí seu paciente: "Ah, mas eu quero", é do meu jeito, porque eu estudei para isso. E dessa maneira eu sei que eu posso entregar resultados mais seguros, mas é tempo, não tem como. "Ah, mas então eu vou fazer um transplante", 12 meses e depois, meu filho, pode ter certeza que você vai ter que manter cuidado com o medicamento, vai ter que manter cuidado com a aplicação, que senão vai ficar parecendo aquela plantação de cebolinha lá, e daí você vai ficar muitas vezes algumas pessoas ficam com vergonha, porque fica extremamente artificial, extremamente nítido, às vezes fica com falha, e daí a pessoa começa a usar boné, daí tem que investir um valor para uma coisa que era para ser uma solução e virou uma dor de cabeça, e daí? Tá? Então, assim, eu não sou contra fazer o transplante, pelo contrário, até quem faz transplante precisa manter um cuidado muito maior de quem não faz. Só que, claro, o transplante ele entrega aquele resultado visual mais rápido do que às vezes. Por exemplo, daqui a um tempo eu vou postar o caso desses meus pacientes, foi tempo, gente, foi tempo praticamente, e era cada cabelinho era uma conquista, era uma realização. E muitas vezes o paciente ele ficava frustrado, e eu entendo ele, porque ele tem esse anseio de querer ver o resultado, tá investindo, tá com tempo ali, né, então assim, a pessoa tem esse anseio. E às vezes você se olhando dia a dia, você não vê a melhora realmente significativa. E às vezes eu lembro que esse paciente vinha dizer: "Nossa, fulano de tal falou que, meu Deus, como está aumentado o meu volume, mas parece que eu não percebo". E realmente você dia a dia você não percebe. Você só realmente consegue visualizar quando alguém que você não vê há muito tempo te vê, e praticamente quando a gente faz as fotos que tu consegue realmente visualizar o quanto que evoluiu. Mas às vezes isso foi 2 anos. Não é da noite para o dia. Tratamento capilar é tempo. E aí o profissional também tem que gostar, porque realmente às vezes dá uns nervosos na gente, dá vontade de dizer: "Olha, vou vender fora tudo". Porque a gente vê pessoas prometendo milagres, mostrando resultados que têm mais peso de Photoshop ali, jogo de luz, do que a realidade. Ninguém vai postar os casos que não deram certo, porque eu vou começar a trazer, eu não diria que os casos que não deram certo, mas os que ainda não atingiram os resultados. Né, porque assim, eu não posso comparar uma paciente que tem uma alopecia endogenética com uma paciente que está passando por um eflúvio. São quadros e casos totalmente diferentes. Não tem como ter uma comparação. Isso que é o problema das pessoas. Muitas vezes elas estão se comparando
com casos que não são iguais a eles. Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes que com 90 dias a gente já vê uma melhora bem significativa, mas isso não significa que o paciente que já está um bom tempo em tratamento não está tendo uma melhora, ou que a melhora dele é menor do que a do outro. Então é muito isso, eu vejo que as pessoas, como num todo com as redes sociais, né, ninguém posta o lado ruim, só que é a realidade. Eu tenho um paciente que é um paciente que é um amigo, e olha, eu tô num tempo, assim, que eu entendo muito o lado dele, mas eu tô assim: "Confia, vai dar certo, confia". Ele já tinha um quadro de alopecia bem avançado, ele também, começou comigo num período que eu ainda estava nos meus ciclos de estudo, então assim, nesse processo a gente tá muito na conversa, e eu sei que ele vai ter um resultado muito incrível, mas eu tenho que fazer todo um processo de explicar para ele: "Olha, me dá mais um tempo de voto de confiança que eu vou conseguir entregar o resultado, a gente vai precisar de tempo", e é o que eu preciso, é tempo, é resposta do organismo, então são fatores. E eu, como profissional, também como uma pessoa que já passou pelos casos, eu também ficaria frustrada, eu também ficaria desanimada. Mas é muito da gente entender, há um processo, levou um tempo para ver. Às vezes as pessoas pensam que, eu vou tentar tal coisa porque eu vou ver visualmente mais rápido, tá tudo bem. Mas saiba que às vezes você tem o risco de arrumar uma dor de cabeça bem maior. Eu sempre explico para o paciente, eu não prometo milagre. Eu posso entregar bons resultados, mas vai depender de ti também. Tu tem que fazer tua parte, tu tem que manter tua disciplina, tu tem que manter teu cuidado. Tratamento capilar é isso. Tu precisa fazer a tua parte. E não é usar o tônico um dia sim, um dia não. É usar o que o profissional te prescreveu de maneira correta, contínua, e mesmo no momento que você não está vendo o resultado que você quer, é seguir. É como na vida, é como na carreira, é como que você quer constar. Às vezes a gente não está vendo o que a gente quer. Mas se nós parar agora, é pior. Tratamento capilar é isso. Era para ser mais uma bate-papo, conversa, para comentar o que eu tenho visto ultimamente, não só em consultório, mas também em redes sociais e vendo os comentários das pessoas. Então, assim, não tem tratamento milagroso, não tem algo que seja cura. No meu ver profissional, eu não tenho a melhor técnica ou não existe a melhor técnica. Existe o melhor tratamento para o seu caso. Individual, às vezes vocês ficam tentando pegar caminhos mais curtos, achando que vocês: "Ai, eu não quero gastar um monte", e às vezes nessa busca do desespero, vocês gastam muito mais do que marcar uma consulta com um profissional, explicar teu quadro e sair com um tratamento mais adequado. Claro que às vezes, assim, por exemplo, vou dar um exemplo meu em consultório. Eu tenho um tratamento de 10 meses que entrega um resultado muito bom mesmo. Desde que não seja uma alopecia na genética, mas assim, o resto a gente consegue entregar um resultado muito bom. Mas ele tem um investimento mais agregado. Mas eu tenho ciência, eu converso com o meu paciente. Vai fazer sentido para ti? Tá dentro do teu orçamento? Você consegue? Ah, não, não, não tem problema, nós temos outras opções. Então a gente vai adequando também a realidade do paciente para que fique acessível. Ou, eu não consigo. Então, assim, nesse primeiro momento, usa o tônico, daqui 5 meses a gente conversa. E é nesse o processo, mas não espere que você vai ter um resultado mirabolante com uma receita mágica que você viu na internet ou porque fulano usou tal produto e deu tal resultado, tá? Tratamento capilar é tempo, disciplina, cuidado e também tem todo um resto de fatores por trás, tá? Então não se desespere se às vezes você ainda não está vendo o resultado, não desanima, não para teu tratamento, porque às vezes quando você menos espera o resultado tá vindo, só você ainda não conseguiu visualizar por causa do olhar dia a dia, tá? E parar agora não vai resolver o teu problema, pelo contrário, né, você vai estagnar e depois você vai ter que começar tudo de novo, tá bom?